Olá, muito bem-vindos à quarta edição do Open Day da Católica, o talento para o futuro. O meu nome é Joana Cruz e eu estou com a senhora reitora da Universidade Católica, a professora doutora Isabel Capelou Gil. Estamos aqui no laboratório da Faculdade de Medicina, onde existe um microscópio óptico composto que permite o ensino em simultâneo para 12 alunos e um docente. Oferece também um ensino guiado, é diferente dos microscópios de uso individual, portanto, é muito útil para o ensino da microbiologia, histologia e anatomia patológica, bem como para projetos de investigação biomédica. E não pensem que eu sei isto tudo de cor, porque, na verdade, eu nunca estive num laboratório tão espetacular quanto este. Muito bem-vinda. Muito boa Obrigada tarde. por estar aqui connosco. Está toda a gente muito ansiosa por esta segunda parte do nosso dia para conhecermos um bocadinho melhor a nossa grande universidade e recordo por isso mesmo que ao longo de todo o evento podem colocar as vossas perguntas aos oradores através do botão de perguntas da seção principal que encontram no menu lateral. Eu própria sou uma aluna da Universidade Católica, da Faculdade de Ciências Humanas e, Grande portanto, faculdade. é com muito orgulho que estou aqui hoje a lembrar bons tempos, a lembrar tempos que foram de grande alegria e de formação para aquilo que uma pessoa depois é hoje e nós quando olhamos muito para o nosso futuro e chegamos ali àquela idade em que temos que decidir, de facto, é aí que os alunos, e nós já passámos todos por isso, chegamos à encruzilhada da indecisão. Portanto, começo também por si. Também quando olhou para o futuro, tinha duas áreas bem distintas à sua frente. É verdade. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estarmos aqui de novo nesta quarta edição do Fórum Talento para o Futuro da Universidade Católica e estar com a Joana, porque a Joana é uma das alunas mais prestigiadas da Faculdade de Ciências Humanas, uma faculdade que eu tive o privilégio de ser diretora e ainda sou docente e investigadora, porque isto é o que nós somos sempre. E é verdade, a indecisão e não saber muito bem que área escolher quando chegamos aos últimos anos do ensino secundário é natural. Eu acho que o que não é natural é ter uma certeza absoluta e inquestionável numa altura em que não só o mundo do trabalho está a mudar tanto, em que as funções que vão ser desenvolvidas no futuro ainda hoje não as conseguimos antecipar, não é? Nós vivemos, quando projetamos o futuro do trabalho, esta é uma geração e é um momento fascinante porque provavelmente muitos dos que nos estão a ouvir hoje vão criar o seu próprio emprego. E, assim sendo, é natural que nesta altura tenham que tomar opções que serão opções bem escolhidas, mas porventura serão provisórias, porque farão coisas muito diferentes e muito distintas ao longo das suas carreiras. Eu, quando cheguei à vossa idade, havia duas áreas que gostava imenso e que eram completamente opostas. Física, porque gostava muito de matemática e de física, imagina, e a área das humanidades e das literaturas, porque sempre me interessei muito pelas questões que tinham a ver com a descoberta e o sentido das coisas do mundo. Não era nada daquilo que a minha família, sobretudo o meu pai, esperava que eu viesse a escolher. Era muito mais, gostava de um percurso de economia, de que eu gostava também, mas não era propriamente aquilo que mais me fascinava. E, portanto, a escolha que acabei por tomar foi uma escolha consciente, mas que estava ligada àquilo que era a minha paixão. Fiz um percurso em Humanidades, fiz uma licenciatura em Literaturas, depois uma especialização e um doutoramento em Estudos Alemães. Entretanto, passados muitos anos, fiz também formações em Finanças e em Gestão na Harvard Business School e hoje sou reitora da Universidade Católica. Portanto, como veem, ao longo da vida fui fazendo muitas coisas distintas que vieram acrescentar àquilo que era a minha formação de base e, portanto, a recomendação que posso dar é escolham aquilo que vos motiva, vos apaixona
escolham em consciência, não porque os outros querem, mas porque sentem que podem criar valor nesta área de conhecimento. Isso é que a Joana também teve algumas indecisões. Tive mesmo. Eu, na altura, quando não tinha a questão de ter física e literatura na mesma frase, eram completamente incompatíveis, não se pôs essa questão de todo, portanto eu sabia que de facto seria uma área de humanidades, mas eu na altura concorri à faculdade pública, depois concorri a teatro e à Universidade Católica. E eu posso dizer-vos que na altura o que me moveu foi pensar assim, olhar para o curso que a Católica apresentava e uma vez que entrei nas 3 opções, porque pensei a vida vai decidir por mim, não, eu acabei por entrar nas 3 opções, achei que de facto Católica, só o nome por si, era um peso assim, já 50% da decisão e depois de facto o currículo do curso era aquilo que me movia na minha paixão de perceber que havia uma série de disciplinas nas quais eu gostava de ter alguma abordagem, portanto acabou por ser um processo relativamente simples, apesar de parecer complicado. E de facto nós hoje em dia cada vez mais, antigamente havia empregos para uma vida inteira e de facto até se valoriza bastante que as pessoas possam ir ter uma formação multidisciplinar e que não pensemos que o facto de entrarmos num curso não quer dizer que não mudemos para o do lado, porque de facto aqui temos muitas opções, não é? Exatamente. Na verdade até, ou então ser coisas complementares, que eu tinha pessoas que tinham vindo, até no meu curso na altura, um colega meu que tinha tirado o curso de Economia e depois foi fazer Comunicação Social. E uma das coisas mais importantes é ter um parceiro de confiança neste percurso, porque iniciam agora um percurso, e um parceiro de confiança é uma universidade como a Universidade Católica, como viram, com 17 faculdades diferentes. Somos há 3 anos consecutivos a universidade considerada a melhor universidade em Portugal, de acordo com o prestigiado Times Higher Education, um dos rankings mais importantes do mundo para hierarquizar e valorizar as universidades. E é importante, a instituição dá, digamos, um reforço, dá uma confiança à vossa escolha. É importante quando se faz uma caminhada, e uma caminhada com incertezas, que se tenha uma mão forte que nos ajuda. E essa mão é certamente uma universidade como a Católica, uma universidade nacional, temos também um campus em Macau, somos uma universidade cosmopolita, com cerca de 100 nacionalidades diferentes no campus, aberta ao mundo e aberta a todos aqueles que nos querem visitar, frequentar. Estamos aqui para vos ajudar a crescer. E mais ou menos também que feedback é que tem de alunos, não é? Com os quais lida diariamente, uma vez que é docente também, e com antigos alunos, quais são assim o maior feedback que recebe da formação das pessoas que receberam? Osmara, vou-lhe contar uma coisa que é fresquíssima. Eu vim há 2 dias do Dubai, onde estive na Expo do Dubai, e contactei com ex-alunos da universidade, que estão a exercer as mais diversas funções, em consultoria, em comunicação, na área de gestão, variedíssimas áreas. E um deles, aliás, foi um momento muito emocionante, porque disse: aquilo que eu sou hoje, devo à Católica. Devo à Católica, à rede que aqui se cria, às amizades que aqui se criam, às oportunidades que vos são oferecidas, à projeção e à visão de futuro que a universidade mostra e desenvolve. A universidade tem uma rede de ex-alunos, chamados alumni, que é a maior em Portugal, com pessoas das mais diversas áreas, da comunicação à gestão, à economia, à ciência, à engenharia, ao direito. E, portanto, essa rede é uma rede importantíssima, porque é uma porta também de ligação àquilo que são as grandes possibilidades de desenvolvimento profissional no mundo, que é cada vez mais exigente. É importante que uma instituição e que a formação universitária vos ajude a construir e a fazer escolhas conscientes à medida que vão desenvolvendo o vosso percurso, com a confiança de uma instituição segura, mas também com toda a rede e com todas as oportunidades que ela oferece.
É verdade, e sem dúvida que hoje em dia, e olhando um bocadinho para o mercado, também há muita gente que às vezes pode questionar se a formação vale a pena, se nós depois não, entrando no mercado de trabalho, não aprendemos, mas de facto, e eu também sou um exemplo vivo desse feedback que dou, que é sempre a Católica ajudou a formar muito, enquanto não só como ser humano, mas como ser pensante, porque de facto uma série de áreas que eram abordadas no meu curso, isso tudo nós somos esponjas para absorver e depois transformar isso tudo para o nosso dia a dia. Ou seja, a formação de facto é importante, podemos fazer tantas outras coisas a par da formação, mas essa rede que depois também se cria e acaba por ser uma família bem grande e alargada, foram elementos muito objetivos na questão da indecisão possível que pudesse ter havido. As perguntas podem continuar a chegar, por favor. Nós hoje ainda vamos ter aqui ex-alunos, vamos ter também empregadores, vamos estar aqui a passar por uma série de áreas que podem fazer aquele gatilho na vossa escolha e que empresas, por exemplo, há aqui uma pergunta que costumam empregar alunos da Católica. Eu diria que são todas as empresas inteligentes deste mundo, são as que empregam alunos da Católica porque sabem que vão ter grandes pessoas a trabalhar. É verdade, desde as maiores empresas, todas as maiores empresas portuguesas, mas também se pensarmos nos grandes players internacionais, nós temos alunos, ex-alunos da Católica, grandes sociedades de advogados nacionais, americanas, inglesas, fora de portas. Portanto, e falo de direito porque direito normalmente pensa-se que é uma área muito nacional. As oportunidades internacionais são imensas. Na economia, também as maiores empresas, os maiores bancos, temos CEOs, chairmen, chairwomen também, é muito importante destacar, ainda hoje celebrámos ontem o Dia Internacional da Mulher, temos aqui duas mulheres, dizer a importância das mulheres ex-alunas em lugares de liderança e em áreas tão distintas, viram certamente no vídeo de aprendizagem, de introdução, que vão desde a aviação, a primeira mulher piloto portuguesa, até CEOs de empresas, grandes cientistas, grandes partners de sociedades de advogados, grandes engenheiras. Temos um grande nome da bioengenharia na Johnson & Johnson, uma aluna da escola, ex-aluna da Escola Superior de Biotecnologia, para dar apenas um de muitíssimos exemplos. Muito bem, muito obrigada. Professora doutora Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa. Nós agora vamos abrir aqui um espaço para que neste evento do Talento para o Futuro possamos falar com alguns estudantes que vão também aqui dar o testemunho, portanto, ia pedir que eles aparecessem por artes mágicas neste nosso laboratório virtual. Olá, muito boa tarde. Está tudo bem convosco? Tudo impecável? Boa tarde. Caras sorridentes é o que nós queremos e começo já pela Beatriz Louro, é estudante do Instituto de Ciências da Saúde. Beatriz, escolher um curso não é fácil, não é? Nós já estamos, todos sabemos disso. Mas, não. Como eu dizia há pouco, quando dava o meu caso, de ter entrado em 3 sítios diferentes e ficar um bocadinho indecisa, e o teu caso aconteceu mesmo. Tu tiveste notas muito boas, portanto, a vida dá-te essa possibilidade de escolheres qualquer curso, qualquer faculdade. Agora, gostava era de saber, Beatriz, isso foi o que aconteceu contigo, não é? Agora conta-nos um bocadinho dessa tua experiência. Como é que tu acabaste por escolher a enfermagem na Católica? A minha experiência, antes de mais, boa tarde. A minha experiência começou eu sabia que queria a área da saúde. Sempre quis a área da saúde, sempre adorei pessoas. E gostei sempre muito da parte do corpo humano. Eu sabia que queria saúde, mas lá está, tive notas para escolher o que eu quisesse na saúde e foi de género, e agora? Cheguei ao 12º e pensei, e agora? O que é que eu faço à minha vida? O que é que eu vou escolher? O que é que eu realmente quero ver-me daqui a 20, 30, 40 anos? E então comecei a pesquisar, fiz pesquisa de cursos todos envolvidos na saúde,
Até que cheguei à enfermagem e eu pensei, enfermagem junta aquilo que eu gosto, corpo humano, estudar o corpo humano, com a parte humana que para mim é o mais importante, é o cuidar do outro, é o estar lá para o outro sempre presente. Também entrei na pública, como a Joana, mas optei pela católica porque, tal como a senhora reitora dizia, a católica é a nossa mão durante este curso, é a que nos dá a mão e aperta com muita força, e foi o que eu senti. Eu senti-me muito apoiada pela católica porque tem uma parte muito boa a nível de prática, que é metade teórico, metade prático. A proximidade com os professores é incrível, é excelente, e foi isso que me fez escolher a católica, porque é enfermagem e a católica. Pronto, é o melhor dos mundos. Muito bem, acho que é um belíssimo resumo, o melhor de dois mundos, de facto, é um belíssimo resumo do teu testemunho. Temos também a Ana Catarina Raimundo, é estudante na Faculdade de Medicina e, ao contrário da Beatriz, que não fazia muito ideia do que gostava, a Ana Catarina já tinha a certeza que era Medicina. Mas a grande decisão, lá está, qual a faculdade? Porque é que foi a Medicina da Católica? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Foi mesmo essa a questão. Eu achava que estava tudo decidido. Ou seja, pronto, em termos do curso de medicina, não fui daquelas pessoas que já sabia aquilo que eu queria desde quando tinha 5 anos, mas também não fui daquelas pessoas que decidiu à última da hora. Já sabia que queria medicina assim relativamente no secundário. Depois, também achava que tinha tudo decidido em relação às faculdades a que me queria candidatar, já tinha tudo ordenado, estava prontinha, estava submetido, e depois aconteceu assim uma situação inesperada, que foi a Faculdade de Medicina da Universidade Católica ia abrir precisamente no ano em que eu me ia candidatar ao ensino superior, e isso acabou por destruir todas as certezas que eu achava que tinha. Então, pronto, é aquelas coisas, nunca custa. Nós íamos ver e ver o que é que tem para oferecer, e lá fui eu. E pronto, o meu espanto, não tanto espanto, não é? Porque uma pessoa já espera isto da Católica, era tudo perfeito. Ou seja, era um método de ensino centrado no aluno. Nós aprendíamos em vez de termos de decorar e estávamos a construir o nosso conhecimento em vez de ter professores simplesmente a debitar conteúdos. Um ensino flexível, baseado em problemas, em inglês, super ligado à investigação, que é uma coisa que eu adoro. Ou seja, basicamente eu fui ao site, comecei a ler e era tudo da minha cara. Ou seja, parecia que era completamente feita à minha medida. E fiquei completamente apaixonada. E agora vocês ficam, pronto, mas então se era tudo tão perfeito, porquê incertezas? Porquê é que não foi logo cá estamos? Porque isto é uma coisa que se calhar as pessoas que estão a ver têm que perceber, que é, por mais perfeito que seja um curso, há sempre dúvidas, há sempre certezas. E no meu caso, as maiores duas foram, em primeiro lugar, foi que era o primeiro ano. Ou seja, não havia alunos mais velhos para ir perguntar as coisas. Vamos ser sinceros, quando há um curso a que nos queremos candidatar, nós vamos sempre fazer perguntas aos alunos mais velhos, como é que isto é, vocês gostam, isto é realmente assim? E eu não tinha isso. Depois acabei por conseguir resolver, porque tive contato com muitos professores, troquei imensos mails com os serviços académicos e foi super fácil ultrapassar isso. Mas foi uma coisa que me assustou. E pronto, graças a Deus, agora eles já nos têm a nós e podem fazer todas as perguntas que quiserem. E depois, em segundo lugar, foi a questão das propinas, que isto costuma ser uma coisa que é muito tabu falar, mas não precisa de ser. Realmente, o preço de formação do médico em Portugal é elevado e é uma coisa que assusta, porque seria difícil às vezes de suportar por muitas famílias portuguesas, e a minha não era exceção. Mas depois eu tive muito apoio da Universidade Católica para ultrapassar estas dificuldades, e o Gabinete de Responsabilidade Social foi impecável e é um grande apoio, e todos os candidatos que aqui estão vão perceber isso de certeza. Porque eu acabei por perceber que as propinas não eram aquele bicho de 7 cabeças que as fazem parecer. Que há inúmeros apoios, bolsas, prémios que nos ajudam a suportar os custos. E, no fundo, o que é que isso significa? Que o dinheiro não precisa de ser aquele obstáculo que nós vemos sempre entre nós e os nossos sonhos. Não, é uma coisa que é fazível e que não é aquilo que as pessoas o fazem parecer. Mas acabei por sofrer um bocado com esta questão das incertezas, mas no fim... E tive que fazer essa decisão, porque também entrei na minha primeira opção
na pública, como estavam a falar há pouco, mas estava completamente apaixonada e mal meti aqui os pés, sabia que era isto, e com o apoio da universidade e do meu ciclo pessoal, percebi que era isto e neste momento não alterava nada porque eu continuo completamente apaixonada pela faculdade, por isso, olha, é isso, não hesitem em perguntar, nós estamos aqui para responder a todas as dúvidas. Vê-se de facto esta paixão incrível, uma verdadeira É verdade, embaixadora é verdade. da É faculdade. isto mesmo, E de é facto, isto há mesmo. aqui uma pergunta, entretanto, da Joana Ferreira para a Ana Catarina: como é que te adaptaste ao curso de medicina e à entrada no ensino superior? Ou seja, não é? A transição, assim, muito rapidamente, qual foi assim a adaptação? Foi complicada? Foi absolutamente natural? Em primeiro, é assim, a adaptação para o ensino superior, independentemente do curso, é sempre uma coisa diferente, porque nós vimos do nosso secundário, que é aquele nosso mundo pequenino, é imaginar, quando tu passas do 4º ano para o 5º ano, também sentes uma diferença, estás a entrar num novo mundo, uma escola maior, aquela coisa. Aqui é a mesma coisa, e altera também um bocadinho o nível de exigência, mas isso vais sentir em todos os cursos. E é uma coisa que não precisam de ficar assustados com isso, porque vocês vão ter muito, muito, muito apoio. As pessoas que vocês vão conhecer, vocês estão todos no mesmo barco, e eu tive muita sorte nesse sentido, porque, por outro lado, é uma faculdade, era o primeiro ano, e nós somos muito poucos. E acabámos por criar aqui uma pequena família, e uma coisa que vocês vão também perceber, e que ajuda imenso na adaptação, é que às vezes fazem-nos parecer no secundário que é tudo muito distante quando nós vamos para o ensino superior e que os professores são muito distantes. Não, somos super próximos e é super fácil falarmos com eles e tirar dúvidas, e eles ajudam-nos imenso também neste processo. E é uma rede de apoio que tu crias. Ora, muito bem, importante essa questão também do financiamento, dessa proximidade, já são algumas das perguntas de facto que as pessoas já têm feito aqui e algumas dúvidas podem continuar a fazer essa interação. Entretanto, passo aqui à Isabel Salgueiro Maia, que é estudante da Escola das Artes. A Isabel tinha um sonho e sabia o que queria para o futuro, mas estava ali um bocadinho indecisa entre 3 cursos, até descobrir a licenciatura em Conservação e Restauro num Open Day da escola secundária. Como é que ultrapassaste esta tua indecisão, então? Boa tarde a todos, eu sou a Isabel e estas dificuldades que eu tinha quando chegou o momento de descobrir, ora bem, agora o que é que eu vou fazer à minha vida, passavam por 3 cursos, que era Conservação e Restauro, Artes Plásticas e Arquitetura. A Arquitetura e Artes Plásticas eram na mesma faculdade e tínhamos a Católica do outro lado. Deparada muito inicialmente com mais a parte das artes plásticas, porque era o segmento do curso que eu seguia no secundário. Vi-me no Open Day da Católica, ainda presencial, antes Covid, essas coisas, com uma funcionária da escola que me abordou e disse: olha, se gostares, podias vir conhecer a Católica, o espaço, nós organizamos tudo e tu vens lá ver e vês as instalações e o curso tem a oferecer. E assim foi. Eu vim cá à Católica, vi o curso e não restaram dúvidas. O curso era, como a Ana estava a dizer, parecia que tinha sido feito à medida e tudo aquilo que eu às vezes... eu gosto muito do curso de artes plásticas, mas falta isto aqui, que se calhar vai fazer, fica ali algo vazio dentro de mim a querer mais. E então, por esse motivo, por o curso se encaixar tão à medida, eu disse: vai ser a Católica, vemo-nos em setembro. Que maravilha, isto de facto uma pessoa enche o coração, não é? Ver assim os alunos a falar com esta paixão, isto não há de ser para todos. Tiago Novaes, estudante da Faculdade de Educação e Psicologia. Olá, Tiago, porque nem sempre se acerta à primeira. Temos aqui o exemplo do Tiago. Ele começou por estudar Medicina nos Açores, também não estava nada mal, era um ar muito puro e tudo mais, mas depois pensou: não, vou estudar Psicologia. Como é que então, Tiago, tu percebeste qual era o curso certo para ti e porquê estudar na Católica? Olá, boa tarde a todos. É isso, eu passei pela experiência de me enganar no curso
e queria direcionar o meu testemunho a essa mesma questão e depois a porquê católica. Em primeiro lugar, eu queria dizer a quem está indeciso, uma ótima ferramenta que eu não utilizei para não se enganarem no curso é irem ver as unidades curriculares dos cursos que estão a considerar. Às vezes temos uma ideia que gostamos de um curso e depois vamos a ver e achamos muitas das unidades aborrecidas e pode ser muito difícil fazer um curso se grande parte das cadeiras nós não gostamos. E depois também temos uma ideia que um curso é limitado, como eu achei em relação à psicologia, neste caso, quando estava indeciso entre medicina e psicologia, achei que psicologia era limitado porque eu tinha interesses em assuntos de neurociências e acabei por ser surpreendido agora que estou em psicologia. Achei que, pronto, neurociência já se foi, já não preciso pensar nisso e no primeiro semestre e no segundo semestre do primeiro ano temos logo muitas bases de neurociências e também muitas oportunidades para estudar um leque de assuntos. Depois, eu queria dizer, para quem tem medo de se enganar no curso, queria dizer que é normal, eu tive muito medo de me enganar no curso também, tanto por depois imaginar-me entrar numa turma com pessoas muito mais novas que eu e fazer-me sentir assim um bocado diminuído por ter me enganado. Eu percebo isso, eu também senti isso, mas eu queria dizer que hoje, estando em psicologia, depois do que passei, eu sinto que o facto de ter-me enganado no curso foi fantástico para mim, porque cresci, ganhei maturidade e também ganhei ferramentas concretas para fazer o curso e para usufruir do curso e desfrutar do curso. E estou a desfrutar muito do curso de Psicologia na Católica. Hoje posso dizer que não teria feito nada diferente. Por isso, não tenham medo de se enganar no curso. Às vezes é importante fazermos esse tira-teimas e ficamos a conhecer melhor. E em relação a porquê Católica, isto é muito importante para mim e levo muito a peito porque eu, na instituição em que estive, foi bastante desafiante. Tanto, às vezes, eu estava lá deslocado e estar na universidade pela primeira vez pode ser muito desafiante, como também há algumas situações que nos podem complicar o percurso na universidade, nomeadamente na relação com professores. Eu tive más experiências e sei que não sou o único. Há muitas pessoas que eu conheço que contam más experiências nas universidades com professores, que às vezes nos sentimos injustiçados e causam-nos muito stress. E eu, no meu caso, na instituição em que estava, eu senti-me completamente desamparado. Não senti apoio, não sabia a quem recorrer. Só para contar um caso em concreto, às vezes isto é um bocado vago, só para contar um caso em concreto. Por exemplo, no meu caso, eu tinha apresentado uma justificação médica e este professor estava a dizer que não ia aceitar de nenhuma forma, era o diretor do curso, e isso faria-me chumbar a 3 cadeiras ou 4. Portanto, é isso. Às vezes essas situações podem nos estragar o percurso na universidade e podem ter um impacto muito grande na nossa vida. E então, eu, ao sair de medicina, o meu maior medo era isto voltar a acontecer. O que eu mais queria era uma instituição em que isto não acontecesse. Além de ter sentido essa falta de apoio, o curso e a instituição não só não ajudava, como também complicava. Era uma desorganização a nível informático da plataforma e de horários. Era sempre uma questão, que aulas é que teríamos no dia a seguir. E na Católica quer dizer Não, na Católica... Tudo isso ficou para trás. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Só para terminar, é isso. Que maravilha. Na Católica é maravilhoso e a plataforma informática excelente, relação com as pessoas, como as minhas colegas disseram, excelente. Não tenho nada a dizer, é mesmo impecável. Maravilha, portanto, de facto, e é como tu dizes, não te enganaste, tu só fizeste ali um ligeiro desvio, mas tudo isso acaba por fazer parte da nossa formação e às vezes nós temos aquela urgência de viver e achar que não temos tempo para, mas às vezes pode ser um bocadinho mais e isso tudo será sempre enriquecedor. Muito obrigada a todos. Há aqui uma pergunta que eu acho muito engraçada do André Neves, que será possível conciliar uma vida académica, no caso ele fala de gestão ou de economia, com um desporto federado, treinar aos fins de semana. Eu acho que... com certeza. Nós temos vários fácil, atletas olímpicos que são nossos
atuais alunos e ex-alunos. Aliás, na equipa de dressage dos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma das nossas ex-alunas, a Maria Caetana, era membro da equipa e, portanto, e ela tem um testemunho muito interessante de como durante a frequência do curso de gestão, ao mesmo tempo tinha que fazer o treino de dressage com os cavalos e com o hipismo, e conseguiu conciliar isso de forma sempre adequada. Aliás, há um estatuto especial para os atletas federados. Tudo é possível, gerir o seu tempo. Aliás, as pessoas, quem mais atividades têm, é quem melhor sabe gerir o seu tempo. Nós também estamos aqui para ajudar nisso, mas certamente há um estatuto especial para os atletas federados, e é muito importante a prática do desporto, seja a nível profissional e federado, ou não sendo, e mesmo nas atividades com as associações de estudantes, devo dizer que é muitíssimo importante a integração depois em termos do associativismo nos diversos campi da universidade. Sem dúvida alguma. Eu posso dizer-vos que eu comecei a trabalhar a meio do curso e foi quando comecei a tirar melhores notas, porque o tempo de estudo era menor, portanto eu realmente aprendia melhor do que ter muito tempo às vezes para estudar. Pois era muito dispersa. Muito obrigada a vocês, muito obrigada por esse sorriso e por sentirmos desse lado que vocês de facto estão tão felizes com a vossa vida e com a vossa escolha e que tenham um futuro brilhante. Muito obrigada pela vossa participação. Agradeço também a visita aqui da nossa reitora, que vai ter que se ausentar, mas foi um gosto, como sempre, estarmos aqui à conversa. Muito obrigada. Eu vou ter que me ausentar, que tenho que dar uma aula e, portanto, faz parte da função. Espero que tenham as vossas respostas todas respondidas ao longo desta sessão, e caso assim não seja, tem uma equipa disponível das várias faculdades para responderem todas as questões que tenham relativamente aos cursos. Portanto, espero ver-vos em setembro. Ora bem, e agora vamos para uma visão do amanhã. Ora, obrigada por continuarem por aí connosco. Lembro que as perguntas que possam ter podem ser feitas na plataforma. É muito simples. Aqui é uma pergunta da Tatiana Pinheiro. Boa tarde, já vi que não vão ter ninguém do curso de Comunicação Social e Cultural, mas será que podem falar um bocadinho do curso e da experiência que é frequentá-lo? Estou aqui para ti, Tatiana. Frequentei este curso, não tive a mínima dúvida e digo-te muito rapidamente, adorei todas as cadeiras do curso, a proximidade com os professores. De facto, o currículo do curso para mim foi o mais interessante de todos e acredita que de facto sentimos que há ali uma pequena família, porque são todos obrigados e convidados a estar presentes e, portanto, aqui me tens, se achavas que não ia haver ninguém do curso de Comunicação Social e Cultural. Um beijinho muito grande. Entretanto, vamos olhar então agora para os nossos oradores. Vamos estar à conversa aqui com mais algumas pessoas que eu vou passar a apresentar. E temos, já se calhar, começar pela nossa única senhora no painel. Bem-vinda, Laura Lisboa, alumni do Instituto de Estudos Políticos. Faço-vos uma pequena introdução relativamente à vida da Laura. Ela licenciou-se em Engenharia Física, mas tirou o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais e agora está a trabalhar na NATO. E acredito que seja de Bruxelas, que nós vamos estar ao contacto com a Laura. Bem-vinda. Sempre foi, Laura, o teu sonho trabalhar nesta área? Como é que a Católica te ajudou a alcançar este sonho e que conselho é que dás às centenas de jovens do ensino secundário que nos estão a ouvir?
Sim, obrigada. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à senhora reitora, a toda a organização e também, claro, à Joana, estou a falar-vos de Bruxelas. Queria também agradecer ao Instituto de Estudos Políticos por ter sugerido o meu nome para estar aqui, é um grande prazer. Respondendo diretamente à pergunta, sim, o meu sonho de trabalhar na área de CPRI, de Ciência Política e Relações Internacionais, existiu sempre durante e depois do mestrado, mas, por outro lado, não. Antes do mestrado eu não imaginava de todo que estaria a fazer isto hoje e, como a Joana mencionou, a minha licenciatura é em Engenharia Física. A certo ponto, na minha licenciatura, eu percebi que não queria trabalhar na área, e este tema já foi aqui falado, e como gostava muito de filosofia, ciência política, relações internacionais, decidi vir fazer um mestrado para a Católica. E nestes minutos que tenho, eu gostava de vos falar exatamente do meu percurso na Universidade Católica Portuguesa e de como esta faculdade foi determinante para conseguir hoje trabalhar numa área de que gosto muito. A minha experiência foi essencialmente no Instituto de Estudos Políticos, mas julgo que aquilo que vou falar é transversal a toda a universidade. Bem, no início, aquilo que eu notei, que já foi aqui falado, foi que existia uma grande preocupação tanto dos serviços académicos como dos professores para com os alunos, e isto via-se dentro da sala de aula, mas também fora, seja em aulas de dúvidas, em debates informais, e eu acho que este aspecto é muito importante numa educação, que haja debate, que haja vida na faculdade. Em paralelo, havia também muitos seminários, palestras, cursos de formação avançada, e também jantares, almoços, mais ou menos formais. E, por exemplo, eu hoje, como a Joana mencionou, estou a trabalhar na NAT e eu entrei aqui através de um programa de estágios e soube através deste programa de estágios através de uma rapariga que conheci num jantar da Católica. Portanto, acho que o valor acrescentado destes eventos está à vista. Depois, durante o mestrado e quando eu percebi que queria trabalhar nesta área, a minha pergunta foi sempre como é que eu agora melhoro o meu currículo, como é que eu expando o meu conhecimento nesta área. E foi também através da Católica que eu tive acesso a programas e a financiamento para participar em seminários e em intercâmbios. Eu consegui participar em seminários tanto em Portugal como nos Estados Unidos, no Japão, e também fazer o intercâmbio de um trimestre na Universidade de Oxford, tudo através da Universidade Católica. Depois, já na parte final do meu mestrado, o Instituto de Estudos Políticos abriu umas bolsas de investigação para alunos e, graças a uma dessas bolsas, fiquei a trabalhar um ano no centro de investigação e também como grader, que é uma espécie de assistente, em algumas cadeiras de licenciatura. E tudo isso, no fundo, fez-me ver o outro lado do espelho. Eu tinha sido sempre aluna e, com esta oportunidade que me foi proporcionada pela universidade, fiquei a perceber mais sobre a vida de um investigador e sobre a vida de um professor. E isso também para mim foi muito importante. Dito isto, o que é que eu acho que é importante? Conselhos é que eu daria? Eu diria para vocês fazerem o que já estão a fazer, para irem a Open Days, e também, assim que percebam que talvez um ou outro curso possa ser interessante para vocês, para marcarem conversas com os coordenadores. Quando eu decidi ir para a Católica e quando pensei em ir para a Católica, para mim foi muito importante conhecer o espaço físico, conhecer as pessoas, conhecer o ambiente, e por isso sugiro que façam isso também. Marquem com os coordenadores, com as coordenadoras, eu de certeza que vão estar sempre a dar-vos as boas-vindas e a querer falar-vos mais sobre o curso. E pronto, espero que aconteça o que acontecer depois. E eu mudei de Engenharia Física para Ciência Política e Relações Internacionais. Eu acho que o importante é sempre que sintam que tomaram a melhor decisão com toda a informação que tinham. E dito isto, passo a palavra para os outros oradores e para perguntas. Diretamente para Lisboa, de onde Sim. está o nosso laboratório incrível. Muito obrigada. Entretanto, passo também agora a palavra a Carlos Andrade. É empregador na Head of Office da Michael Page. Carlos, com certeza passam muitos currículos de alunos da Católica pela Michael Page, não é? O que é que, e é isto que também é importante quando um aluno está a decidir, pensar o que é que as empresas procuram, não é? Como é que um recém-licenciado na Católica está preparado depois também para responder a estes requisitos? Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, é um prazer estar cá e obrigado à Católica também pelo convite. Efetivamente, cá na Michael Page, nós somos um dos maiores empregadores, não só diretamente para nós,
mas também para os nossos clientes, essencialmente 80% dos nossos clientes são multinacionais. Passam-nos muitos currículos pela frente, muitos ainda estudantes, muitos profissionais, e de facto aquilo que as empresas, eu diria, mais procuram, é verdade que há sempre uma componente técnica muito importante que as pessoas necessitam de ter e de possuir, mais numas áreas que noutras, porque em muitas áreas, eu se calhar excluiria aqui, se nós tivermos de saber programar em .NET ou em C#, efetivamente vamos ter de ter essas competências, ou em áreas fundamentalmente técnicas. Mas há muitas licenciaturas e muitas formações onde os próprios alunos também vão ter de ter uma abertura e uma flexibilidade para aquilo que o mercado procura. E porque é isso que as empresas estão à procura. Nós procuramos essencialmente, eu costumo dizer que as empresas, com exceção destas áreas que eu referi anteriormente, que praticamente todos nós recrutamos com base nas soft skills e nas características mais pessoais. E aqui eu destaco essencialmente a energia que o candidato, que o aluno, que o profissional consegue transmitir numa entrevista, a capacidade de iniciativa, o trabalho em equipa, que muitas vezes parece uma coisa simples, mas que não é assim tão simples, porque tem de haver uma proatividade de ajudar o outro e de se sentir bem nessa mesma equipa. A resiliência, a curiosidade é fundamental nas empresas, a capacidade de liderança, determinação, e uma coisa que para mim é central, que eu procuro sempre nos meus processos de recrutamento, nos nossos aqui da Michael Page, e que transmito sempre a quem trabalha comigo e nos processos, e quando vou também aos eventos da Católica, porque com frequência nós estamos presentes nos Open Days, por exemplo, estamos presentes em workshops de CV, estamos presentes como júris nas licenciaturas, nas cadeiras de licenciatura, é a paixão. E isso é mesmo muito difícil de encontrar quando a pessoa comunica e o gosto por aquilo que efetivamente está a estudar, e depois consegue transmitir para o empregador e para quem está à sua frente, e isso é que faz toda a diferença também no nosso dia-a-dia, para que as pessoas estejam no local de trabalho e que cada dia sintam que vêm trabalhar com energia, com vontade. Por isso são essencialmente, é muita coisa, é verdade, mas são estas as características centrais que as empresas procuram. Se encontrássemos estes candidatos, bem, seria o ideal, embora seja difícil conseguir todas estas características comportamentais e tê-las todas desenvolvidas. Bom, de facto, pelo exemplo que tivemos há pouco dos alunos, são exatamente isso, não é? Altamente enérgicos a falar da vida que têm, da faculdade que escolheram, e portanto logo aí era meio caminho andado. É verdade, Joana. Eu estive a assistir e efetivamente também é uma das características do meu ponto de vista. Eu não estudei na Universidade Católica, estudei na Universidade do Minho, mas tenho, até neste momento aqui no escritório, estou no nosso escritório, temos cá, eu diria, 5 ou 6 estágios da Universidade Católica, temos vários colaboradores que estudaram na Universidade, e como disse, tenho tido ao longo destes anos contacto com a Universidade, e consigo encontrar algumas características diferenciadoras. Obviamente também um pouco é isso que eu estou cá, e no sentido de contribuir para que os alunos optem pela Universidade Católica, porque estas características que a Joana estava a identificar há pouco e que todos nós que estamos a assistir conseguimos identificar, e esta paixão que os alunos transmitiam, e efetivamente é um marco bastante diferenciador. Além disto, eu acrescentaria que não encontro, claro, posso estar a ser injusto com muitas outras universidades, com muitas outras faculdades, mas é a minha percepção, é o que eu digo muitas vezes às pessoas que trabalham comigo, o importante é a percepção que as pessoas têm, e essa é a minha, que a Católica trabalha muito bem esta componente. Por um lado, de preparar os alunos para o mercado de trabalho, até prepara os alunos para
para as entrevistas de emprego. Eu tenho aqui uma pessoa que agora trabalha comigo, que é Margarida Monteiro, e que antes estava nessa função da Universidade Católica, e a interação que a Universidade consegue com os empregadores, hoje é um exemplo, e muitos outros, onde até em termos de evento de networking também estamos presentes, onde conseguimos encontrar essa diferenciação e essa preocupação genuína e proativa da Universidade Católica, em aproximar os alunos, a universidade, àquilo que são as necessidades reais das empresas e do mercado de trabalho. E isso, como disse anteriormente, para não estar a ser repetitivo, efetivamente é um marco muito diferenciador e que, na minha percepção, repito, não encontro em outras universidades e outras instituições de ensino. Muito bem, portanto já vi que ficou com pena, mas não se preocupe, pode sempre voltar à Ainda posso, faculdade claro, e ainda em termos as portas estão Católica abertas. Business School ou de outras escolas, em termos Ora de bem. formação complementar, não tenho tido a oportunidade, a nível profissional tem sido muito Muito bem. intenso e com muita paixão, mas obviamente que sim, Bom. não há dúvida. Muito bem, muito obrigada pelo testemunho. Obrigado, Entretanto, aqui alguém pergunta, a Sofia António, vão ter algum representante do curso de Direito nesta sessão? Professor Miguel Paiares Maduro, docente da Faculdade de Direito de Lisboa. Muito boa tarde. Cá está. Boa tarde. Os desejos dos nossos espectadores são ordens. Portanto, E já agora docente na Faculdade de Direito, quer na Global, quer na Escola de Lisboa, quer no Porto também. Pronto. Portanto, na verdade, dou em todas, no meu caso, na Católica. Pronto, então mais completo não podia ser. Como é que eu ensino na Católica marca a diferença então na formação dos estudantes? Marca a diferença desde logo porque nós estamos sempre a pensar em preparar os alunos, não é apenas para aquilo que o direito é hoje, mas aquilo para que o direito vai ser no futuro. Aliás, nós temos vindo a desenvolver uma estratégia em termos de toda a Faculdade de Direito de repensar o ensino do direito para o adaptar àquilo que são as transformações da sociedade em que o direito vive e à qual o direito se tem de adaptar. E há duas grandes transformações na sociedade, que são visíveis a todos, que também estão a mudar profundamente o direito. Uma tem a ver com o impacto da tecnologia e a outra tem a ver com o impacto da globalização. A tecnologia, porque, por exemplo, vai exigir novas disciplinas jurídicas, correspondendo às novas questões e temas jurídicos que as mudanças tecnológicas trazem. Pensem no fintech, no fundo, os novos instrumentos financeiros, como as criptomoedas, que vão necessitar de nova regulação, por exemplo. A questão dos algoritmos, como é que nós vamos tratar em termos jurídicos. Isso exige a criação de novas disciplinas jurídicas e nós estamos a fazer isso e, em alguns casos, mesmo a criar até novos cursos para essas áreas. Mas, noutros casos, trata-se de repensar as próprias disciplinas tradicionais. Basta nós pensarmos como os carros do futuro, não é? que se guiarão a si próprios, self-drive cars, exigem repensar as próprias regras tradicionais de atribuição de responsabilidade. Será que num caso desses deve ser o condutor, deve ser o construtor, deve ser o programador desses carros? Essa é uma das questões que se coloca, é apenas um de múltiplos exemplos de como as transformações tecnológicas estão-nos a obrigar a repensar as disciplinas jurídicas clássicas. E depois também a alteração na própria forma como se exercem e funcionam as profissões jurídicas, não é? Muito do trabalho, isto é bom em boa parte, porquê? Porque muito do trabalho mais burocrático que os juristas também tinham de fazer, muitas vezes, e em muitos aspectos, vai passar a ser substituído por sistemas de inteligência artificial. Isso exige-nos é fazer outras coisas e fazer outras coisas melhor também. E o segundo grande impacto tem a ver com a globalização, como eu dizia. Cada vez mais os processos e as questões jurídicas que os juristas têm de resolver, qualquer que seja a profissão jurídica em que estejam, desde a trabalhar numa empresa, como juiz, como advogado ou em qualquer outra, envolvem frequentemente não apenas o ordenamento jurídico nacional, mas ordenamentos de vários Estados. Também temos novas fontes de direito, a União Europeia é a mais famosa, mas temos muitas outras, algumas até privadas. Os sistemas de regulação da internet, por exemplo, são privados, tal como eram e que têm vindo a crescer, por exemplo, os do desporto. E, portanto, temos multiplicação de novas fontes de direito e isso também exige repensar a forma como ensinamos o direito. E depois, tudo isto também leva a cada vez mais a competição pelos melhores juristas, seja uma competição global. Há uma competição global pelo talento também no direito. É cada vez mais definido pelas fronteiras nacionais e cada vez tem lugar essa competição a nível global. E é para essa competição
que nós queremos preparar e estamos a preparar os nossos alunos na Católica, com novas competências jurídicas, por exemplo, dando muito mais importância a competências de negociação, ou a competências de conseguir trabalhar com dados de massa, como aqueles que os sistemas de inteligência artificial e outros produzem hoje em dia, e, portanto, novas metodologias, uma educação jurídica cada vez mais transnacional, que faça com que nós, os juristas, quando enfrentamos estes processos e estes temas que envolvem normas jurídicas de diferentes pontos do mundo, não sentamos aquilo que eu muitas vezes digo, uma espécie de jet lag jurídico, e seja possível para nós viajar sem esse jet lag entre esses diferentes ordenamentos jurídicos para responder de forma mais adequada a esses desafios e esses temas, e também uma educação de excelência, que seja preparada para competir neste mercado global, e é por isso que nós na Faculdade de Direito da Católica dizemos que não queremos ser apenas uma das melhores, se não mesmo a melhor Faculdade de Direito em Portugal, queremos ser uma das melhores, se não mesmo a melhor Faculdade de Direito ao nível europeu. Queremos dizer e podemos dizer a melhor, sem problemas e sem pruridos, alguns, a melhor. É para isso, pelo menos, que trabalhamos. Ora, muito bem. Muito obrigada. Entretanto, passo a palavra agora ao professor Tiago Marques, alumni Faculdade de Medicina Dentária. O professor Tiago Marques estudou Medicina Dentária quando o curso ainda era muito recente na Católica. É agora médico dentista, investigador, também professor. Como é que a Católica prepara os estudantes para um mercado de trabalho que está, como se vê, em constante mudança? Olá, Joana, boa tarde. Queria cumprimentar-vos o painel e também agradecer à senhora reitora. Eu vou falar um bocadinho da minha experiência com a Universidade Católica. Foi há 21 anos que eu me inscrevi no curso de Medicina Dentária, em Viseu, no Centro Regional das Beiras, no interior. Era um curso que era recentemente aberto, tínhamos uma turma em funcionamento, eram 24 ou 25 alunos, e o que está aqui a acontecer hoje não havia há 21 anos atrás, não havia um Open Day. Eu não sabia para o que íamos, não havia a informação que existia na altura, não é a mesma que existe hoje. E apenas recorremos aos nossos colegas, aos meus colegas do primeiro curso, foram eles que me incentivaram e que falaram e que me transmitiram as informações sobre como é que funcionaria o curso. Eu, para vos dar o exemplo, eu cheguei a um edifício que ainda não estava terminado, mas era um edifício que há 21 anos atrás tinha todo o equipamento e mais algum que se poderia considerar de ponta a nível nacional e internacional. E o que eu posso dizer é que hoje, passados 21 anos, se eu olhasse para trás, eu acho que não era capaz de... Não estava a imaginar o que eu consegui chegar ao fim de 21 anos. Tanto a nível profissional e a nível pessoal, e tudo isso eu devo à Universidade Católica e aos docentes da Universidade Católica que iniciaram o curso em Viseu, alguns deles já reformados, mas muitos desses docentes eu devo-lhes a carreira que tenho neste momento. O facto de ter sido formado na Universidade Católica abriu umas portas para a docência, isso eu tenho que o admitir, porque provavelmente numa universidade maior do ensino de massas, isso provavelmente não seria possível, mesmo que eu trabalhasse imenso, e eu acho que não teria tido essa oportunidade, e com a Universidade Católica tive essa oportunidade, e tanto da docência como da investigação. A parte da medicina dentária tem sido uma área que nos últimos anos se tornou muito competitiva, e eu posso dizer, é uma área difícil para o mercado de trabalho, mas não é impossível o mercado de trabalho em Portugal. O que eu digo a todos os meus alunos é que, neste momento, para se conseguir se ingrar no mercado português, temos que ser bons ou excelentes. E acho que é isso que a Universidade Católica tenta ter, pelo menos, preparar os seus alunos para o mercado de trabalho nacional. Em Viseu nós temos essas condições para satisfazer as necessidades da formação, e por isso é que temos neste momento um grande contingente de alunos estrangeiros, franceses, espanhóis, italianos. Eu dou aulas a todos esses alunos, e a qualidade de formação a nível em Viseu, e tanto a formação como a qualidade de vida é muito boa, e que lhes vai permitir ter algum sucesso ou atingir o sucesso na sua carreira nos países de onde eles vêm. E o que eu posso dizer é que tenho alunos quase neste momento espalhados por toda a Europa. Eu, se quiser falar com um aluno que esteja em qualquer um dos países da Europa, acho que facilmente arranjo um contacto na Europa.
O que é sempre bom, porque quando quer ir viajar tem onde ficar, não é? É muito por aí. Sim, pode ser por aí. Muito obrigada. Lembro que as questões às quais nós não conseguirmos dar resposta, porque de facto são imensas, elas não vão ficar sem resposta, porque as vossas questões ao longo desta sessão, para os nossos espectadores, vão ser respondidas individualmente se não tiverem aqui resposta à vossa pergunta. Agora vamos falar com alguém que está numa área que diz muito à camada estudantil, Tiago Brandão, da Superboc. É diretor de investigação, também de desenvolvimento, de inovação no grupo Superboc, tendo já trabalhado como líder de recursos humanos neste grupo. Quais é que considera as competências mais importantes no mercado de trabalho e como é que acha que elas vão evoluir? Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. Antecipando que na qualidade pessoal e institucional é com muito gosto que o Superboc Group participa neste tipo de iniciativas e aproveito para felicitar a Universidade Católica por mais esta iniciativa. De facto, nós temos na nossa estratégia de sustentabilidade a responsabilidade de impactar positivamente a comunidade e, portanto, eu gostava que os futuros alunos, os atuais alunos e até eventualmente os encarregados de educação que nos estejam a acompanhar neste fórum beneficiem daquilo que, com responsabilidade e com muito gosto, o Superboc Group procura passar, que é a sua experiência de como poder depois receber algum do talento que é produzido na Universidade Católica Portuguesa. Independentemente das valências, de facto nós temos muitos estudantes que nos chegam diretamente das diferentes faculdades, dos diferentes cursos, muitos direta, outros indiretamente, e por isso estamos muito satisfeitos com aquilo que é e tem sido o impacto da Universidade Católica na formação académica em Portugal. Dito isto, passava a responder à sua questão, que muito também agradeço. De facto, já praticamente foi tudo e muito bem dito por quem aqui à nossa volta, com muito mais pergaminhos e experiência, sabe do que está a falar no que toca a competências. Eu gostava, talvez, de acrescentar na ótica de uma atividade empresarial algumas pistas que sei que depois a Universidade Católica incorpora nas suas estratégias e nos seus currículos e que também sei que os professores e as professoras também praticam. Refiro-me ao facto de nós hoje termos, de facto, um contexto muito, muito diferente daquele que tínhamos há 20, 10, eventualmente até há 5 anos atrás, no que toca às competências necessárias por parte, digamos assim, dos jovens que nos chegam às empresas. E eu aqui, fazendo uma apologia de uma sigla que nos é muito cara aqui no Norte, no Porto, eu acho que para ficar rotulado na cabeça de quem nos ouve, eu utilizava a sigla VCI, que todos conhecem e que penso que já todos circularam aqui à volta e dentro do Porto. De facto, hoje é muito importante os valores que os alunos traduzem, incorporam e expressam. E valores é uma expressão muito generalista, mas eu penso que todos me entendem. Portanto, esses valores vão ser o filtro, a lente como nós estamos, na forma como nós estamos no mundo. E hoje isso são pilares absolutamente essenciais, porque nós vivemos um mundo de permanente mudança, cada vez a maior velocidade, como vivemos nas últimas semanas mais uma vez, e portanto esses valores vão ser essenciais. A Universidade Católica, como sabem, preconiza muito bem aquilo que são os valores, obviamente também portugueses, mas tem, e nós sabemos disso, um forte impacto também na forma como os seus estudantes depois os aplicam, e nós beneficiamos muito disso nas organizações. Portanto, o V de VCI vem dos valores. O C vem de uma competência que penso que o Carlos Andrade já aqui referiu muito bem, que é a parte criativa. Nós hoje, nas organizações, à parte de todas as competências, digamos assim, dos hard skills, as competências mais técnicas, nós aplicamos muito e beneficiamos muito da criatividade dos estudantes e da sua capacidade
de quererem mudar o mundo. E isso hoje é absolutamente crítico também para a forma como as empresas inovam e se adaptam ao tal contexto de permanente mudança. Portanto, o C da VCI vem de criatividade. E o I é já um histórico que é a iniciativa. Nós precisamos muito que as pessoas tenham autonomia, tenham a tal iniciativa que também já foi referida por alguns dos oradores, porque nós temos a necessidade de realocar recursos permanentemente, a tal componente de resiliência que as organizações, umas têm mais que outras, advém muito da capacidade dos seus recursos. Logo no primeiro dia em que entram na organização, nós testamos essa iniciativa e, portanto, são os 3 pilares para responder à sua pergunta, o VCI. Dito isto, se um aluno adquire estas competências, e muitos deles já as trazem até antes de chegarem à Universidade Católica, depois torna-se muito mais fácil, porque eu revejo na Universidade Católica a capacidade de depois quase que moldar, adaptar, sem limitar estas competências. E aí, como é evidente, a estratégia passa muito por aquilo que os professores, ainda agora aqui vimos o testemunho do professor Miguel Poiás Maduro, fazem da sua experiência de vida real, portanto os casos atuais e práticos que foram já aqui invocados, situações que estão a mudar, não utilizarmos os chamados casos clássicos, tradicionais, que na verdade depois são muito menos úteis, sendo no entanto relevantes a perspectiva histórica, a relação com as organizações, sejam elas empresariais e não empresariais, que a Universidade Católica na sua rede promove, são muito importantes para a tal capacidade de ler o mundo, que referi há pouco. E, finalmente, para mim, talvez das competências e das estratégias mais importantes, a promoção da integridade e da ética. O saber estar e o bem-estar na forma como os nossos comportamentos e os alunos depois estão na vida pessoal e profissional. Isso é uma tranquilidade para organizações como a nossa, que são acolhedoras de estudantes da Universidade Católica. E Muito para obrigada. já, disponibilizava-me para perguntas futuras. Muito obrigado por nos darem esta oportunidade de colaborar nesta iniciativa. Obrigada também. Só uma questão muito rápida, sim ou não. Considera como um soft skill de um aluno vai acima, vai abaixo, vai ao centro e volta abaixo? Não, considero isso como resultado de uma excelente leitura do mundo, ou seja, os seus valores. Muito com bem. responsabilidade e moderação, como é evidente. Obrigado Sempre. pela provocação. Muito obrigada. Passamos agora ao último orador deste painel, José Val Machado, é arquiteto. Olá, muito boa tarde. Last but not the least, gostávamos de saber como é que vê que a formação da Católica pode ajudar um estudante a pensar de uma forma diferente e trazer valor a uma empresa. Muito boa tarde, Joana. Obrigado à Universidade Católica por este convite, em particular à Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, que aqui representam, pelo menos é onde eu estou a estudar, e, portanto, representar a filosofia é sempre uma missão espinhosa nos tempos que correm. Mas eu gostava de introduzir aqui, uma vez que o tema é a visão do amanhã, não é possível ter uma visão do amanhã sem a visão de ontem. E, portanto, é aqui que a filosofia tem uma componente muito importante, e aqui relembrando um grande pensador da cultura ocidental, Santo Agostinho, que dizia sobre o conceito do tempo: o tempo é a visão do presente, com a memória do passado e a esperança do futuro. E isto é uma ideia que se mantém ao longo dos tempos e, portanto, é desenvolvida por um filósofo. Eu, enquanto empregador, recorri há 6 anos atrás à Universidade Católica para fazer uma formação em filosofia pura e dura, dentro da minha empresa, e teve o maior sucesso durante 6 meses que nós estivemos a estudar filosofia, e a partir daí suscitou em mim o interesse de estudar filosofia. Então eu transformei-me de empregador em estudante. E fui estudar primeiro, frequentei algumas cadeiras da licenciatura, não sendo esse o meu objetivo, e neste momento estou a frequentar o mestrado em Estética e Filosofia das Artes. Perguntar-me-ão, mas como é que um empregador, além de empregador, neste momento eu desenvolvo um projeto na área da agricultura, tem interesse ou entende que a filosofia o pode ajudar a desenvolver as suas atividades. E é exatamente na enorme capacidade que a filosofia tem em nos ajudar a pensar, em nos dotar de ferramentas essenciais para uma reflexão profunda
Eu até diria uma reflexão anterior às outras reflexões, não que ela seja mais do que as outras, superior, não tem rigorosamente nada a ver com isso, mas é sim um pensamento anterior, é quase um pensamento sempre presente, e sempre presente em todas as áreas, e faz por isso uma excelente leitura do mundo. E neste momento em que nós assistimos de facto à globalização, que o professor Poiás Maduro aqui referiu muito bem, nós também assistimos a um crescimento das cidades, ou seja, nós temos uma exponencial urbanização e temos a acrescentar em cima disso uma exponencial digitalização. Ora bem, eu estou-vos a falar desde Cabeceiras de Basto, terra do interior, estou no meio do campo, e perguntar-me-ão também porque é que interessa a quem está no meio do campo pensar nas cidades. Penso porque o campo hoje é uma resposta fundamental ao crescimento das cidades. As pessoas vão precisar cada vez mais do campo para poderem vir das cidades e fazer aqui um break para poderem depois regressar à cidade. E é importante que o campo esteja preparado para as receber. E aí a filosofia também nos ajuda. Como pensar o campo para os novos desafios? Eu diria, em conclusão, para aqueles que, enfim, eu sei que é uma missão de facto espinhosa, convencer que seja a vir estudar filosofia, e sobretudo vir estudar filosofia a Braga, é dizer, lembra-me aqueles slogans militares: gostas de pensar, gostas de resolver problemas, junta-te a nós. Muito obrigada pelo testemunho dos 6, obrigada, estejam onde estiverem, foi incrível a vossa partilha e é um até breve. Recordo para quem nos está a ver que ao longo deste evento podem continuar a colocar as vossas perguntas aos nossos oradores através do botão de perguntas da sessão principal que está no menu lateral, e as que não tiverem resposta agora vão ser depois certamente respondidas, ninguém vai ficar sem uma resposta. Vamos agora olhar para o tema Rumo ao Futuro. Ora, esta tarde está a ser certamente muito produtiva para quem possa estar com algumas dúvidas, algumas questões existenciais. Vamos rumo ao futuro. Como é que a Católica pode ajudar-te a concretizar os teus sonhos? Porque nós todos queremos que os nossos sonhos sejam concretizados e, de facto, a Católica, e eu por mim falo, ajudou-me muito, muito, muito nisso. E é exatamente para nos ajudar a encaminhar-te nesta jornada que temos agora connosco mais oradores para se juntarem a nós. Muito boa tarde aos 4. Começo já pelo António Amorim, é estudante da Católica Lisbon School of Business and Economics. O António acabou recentemente o curso de Gestão Internacional na Católica, está agora a tirar um mestrado no estrangeiro. Como é que a licenciatura que fizeste te preparou para esta experiência? Olá. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à Universidade Católica por me ter convidado para partilhar um bocado a minha experiência no curso da Universidade e como me, de facto, ajudou no caminho que escolhi. Então, eu sou originalmente do Porto e senti que tinha que sair do Porto, portanto, fui para Lisboa. Fui para Lisboa e não houve dúvida. A Universidade Católica era, sem dúvida, o caminho a seguir, porque tive a ver o programa, escolhi o curso também internacional, ou seja, abriu-me mais a mente e pôs-me mais a par de como é que as coisas funcionam no estrangeiro, que é onde estou neste momento e quero ficar nos próximos anos da minha vida. Então, para começar, eu acho que uma coisa muito boa da Universidade Católica é que é muito boa tecnicamente. Os professores são muito rigorosos, muito exigentes nesse aspecto, e isso faz com que uma pessoa, quando saia, que é o meu caso, que vim agora para o estrangeiro, venha com uma bagagem, com uma preparação muito maior, e que definitivamente entrei na faculdade com uma certa vantagem sobre os meus novos colegas. Estou na universidade, na AI University, um dos melhores mestrados da Europa, e dado a minha preparação na Católica, faz com que eu neste momento seja um dos melhores alunos da turma
Também, porque, claro, com estudo e com esforço, mas muito devido à preparação que tive na Católica, tanto nas áreas mais técnicas como as matemáticas e as estatísticas, também como no marketing, como na estratégia, que são sempre temas bastante úteis e relevantes para o mundo da consultoria, para o mundo dos negócios, que é o caminho que eu queria seguir. Tenho também a dizer que a Universidade Católica não só é muito boa em termos técnicos e de ensino, como também nos termos de networking e de relações. Fazemos muito bons amigos, o que nos faz sentir em casa. E se há coisa que eu percebi é que quando uma pessoa se sente bem, se sente em casa, o ambiente, as notas, o estudo, vem tudo atrás. E principalmente porque uma pessoa está confortável na situação que está e que motiva muito mais e faz com que puxe mais por si própria. E eu acho que a Universidade Católica teve uma grande contribuição para tal na minha pessoa, pois abriu-me os olhos para o mundo, dado o seu ensino internacional, e devo muito à Universidade Católica o facto de neste momento estar numa grande universidade no estrangeiro a fazer um mestrado naquilo que gosto também, em planeamento estratégico, e de facto a vingar nos meus estudos devido à preparação que tive junto dos meus colegas e professores. Muitos parabéns. Isso também se deve a ti, não te esqueças. É todo um Obrigado. casamento perfeito entre a Católica e tu próprio. Muito obrigada. Agora, António Ferreira, docente do Instituto de Gestão e das Organizações da Saúde. Professor António Ferreira, diga-nos da sua experiência, como é que a Católica acompanha os estudantes, tanto a nível académico como no aconselhamento profissional? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Cumprimentar a Joana Cruz. Portanto, agradecer o convite à senhora reitora para estar aqui hoje a dar o meu testemunho. Portanto, o ensino da Universidade Católica, portanto, é um ensino exigente que procura dotar os alunos das competências técnicas, científicas, sociais e humanas necessárias para alcançar o êxito no mercado de trabalho. Portanto, é sobretudo um ensino que procura o desenvolvimento integral do ser humano, portanto, baseado numa grande proximidade com os estudantes, procurando sempre ajudá-los a ultrapassar as suas dificuldades e a atingir os seus objetivos. Eu costumo referir que utilizamos uma espécie de política de gabinete de porta aberta, em que estamos sempre disponíveis para responder às solicitações dos nossos alunos, não só para tirar as suas dúvidas, mas para os apoiar em tudo aquilo que eles necessitem. Portanto, gostaria também de referir que os nossos alunos se integram muito facilmente na universidade, não só pelo contributo dos docentes, como também pelo contributo de toda a comunidade académica e, sobretudo, pelo contributo dos estudantes mais velhos, que basicamente funcionam como elementos facilitadores de toda esta integração. Portanto, já foi dito aqui um bocadinho isto, portanto, mas eu aproveito é sempre bom sublinhar, não é? Portanto, eu aproveito para o reforçar que num contexto global tão desafiante como o que vivemos, portanto, a Católica tem sempre a preocupação de formar pessoas capazes de enfrentar as crescentes exigências do mercado de trabalho, incutindo-lhe as competências necessárias para se adaptarem à mudança, que efetivamente é um dos principais paradigmas do contexto atual. Muito obrigada. Portanto, a este respeito, refiro, por exemplo, que nas minhas aulas, portanto, e como coordenador de curso, tenho sempre a preocupação de, periodicamente, no final de cada semestre, por exemplo, perceber quais os alunos que estão com um aproveitamento menos bom e então entrar em contato com esses alunos no sentido de procurar perceber o porquê desse aproveitamento menos bom. E então tento traçar uma espécie de um plano de ação no sentido de ultrapassar essas dificuldades, sempre, obviamente,
numa perspectiva de ensino dirigido, personalizado àquele estudante. Isso é absolutamente incrível e, de facto, foi um dos testemunhos que tivemos aqui já ao longo da tarde, de alunos que sentem que os professores conhecem as caras, sabem os nomes e se preocupam com eles, e isso faz toda a diferença. Muito obrigada pelo seu testemunho também. Entretanto, Nuno Bruxado Agarês, ele é estudante da Faculdade de Direito da Católica Porto Business School. Nuno, começaste por estudar Direito, depois passaste para a dupla licenciatura em Direito e Gestão. Como é que é ser aluno de uma dupla licenciatura? É também uma das perguntas que já surgiu aqui hoje. Alguém tem dúvidas quanto a isto? Ora bem, eu se fui aluno da Escola de Direito, ou se fui aluno da Licenciatura de Direito, isso aconteceu apenas durante 2 semanas, uma semana talvez, para ser mais exato. Porquê? Porque eu desde o início que tinha o objetivo e que me queria candidatar à dupla licenciatura, mas acontece que eu só entrei na dupla licenciatura mais tarde, na terceira fase, e entrei em Direito logo na primeira fase. E como entrei em Direito na primeira fase, eu comecei a primeira semana em Direito e só a seguir é que passei para a dupla. Portanto, eu nunca fui verdadeiramente só um aluno de Direito. E porquê? Porque eu fiz o meu percurso todo em Humanidades e decidi que queria a dupla licenciatura e seguindo também as palavras da senhora reitora, quando ela aqui esteve há pouco, aquilo que ela disse foi que nós devíamos escolher algo que representasse a nossa paixão. E nesse sentido, Direito para mim era a escolha óbvia. Gestão vem como um complemento, como uma tentativa de adicionar valor acrescentado, na medida em que só assim eu poderia apresentar-me ao mercado de trabalho, rumo ao futuro, mais bem preparado e com mais capacidade e talento para poder dar respostas aos desafios que me fossem propostos, porque eu sempre me imaginei numa área de direito muito direcionada para o mundo corporativo, para o mundo bancário, para o mundo dos negócios. Como é ser aluno de uma dupla licenciatura? Bem, é desafiante e é exigente. Nós não deixamos de estar a preparar o nosso cérebro e a nossa linguagem, acima de tudo, para vivermos com 2 realidades, ou seja, nós temos que saber falar a língua do direito e saber falar a língua da gestão. E isso pode ser desafiante na medida em que podem ser linguagens diferentes e às vezes até podem ter soluções para o mesmo problema, soluções distintas, mas eu acho que a riqueza está nisso mesmo. E isso parece-me que é um traço de personalidade que todos os meus, uma característica que todos os meus colegas evidenciam, que é mais cedo ou mais tarde vão acabar por sentir preferência por uma das áreas, quase todos sentem isso, mas mesmo assim não deixam de reconhecer grandes mais-valias por conviverem tão de perto com 2 formas de ver o mundo e 2 formas de aprender e 2 formas de encarar os problemas e, nomeadamente, as soluções que deles advêm. Muito obrigada, muitos parabéns e de facto é mais um ótimo testemunho, muito obrigada. Passo ao nosso último orador desta tarde, Duarte Nifo, muito boa tarde, estudante da Faculdade de Teologia. Porquê esta licenciatura? Olá, muito boa tarde. Também queria agradecer à Joana Cruz e também à Faculdade de Teologia o convite que me foi feito. Então, a minha primeira pergunta, que eu gostava de refletir um bocadinho, era sobre o que distingue a Universidade Católica, ou seja, na minha opinião, o que é que eu acho que a Universidade Católica pode ter de diferenciador. E para falar um bocadinho sobre isso, pensava exatamente abordar o termo católico, ou seja, o que é que quer dizer católico? Católico quer dizer, vem de uma palavra grega que quer dizer universal, ou seja, que é uma coisa que é de todos e é para todos. E eu acho que isto é diferenciador na Universidade Católica, porque no fundo é católico na origem, ou seja, é um conhecimento que inclui todos, onde todos participam, alunos, professores e alunos e professores das mais variadas proveniências, e também é católico na finalidade, no fim, a que se destina, ou seja, é de todos, feito por todos e é para todos, ou seja, aqui trabalha-se um conhecimento e uma aprendizagem que se destina a todos, ou seja, à comunidade, e não só a uma perspectiva pessoal, mas também uma perspectiva de enriquecimento da comunidade onde nós estamos inseridos. E eu acho que isto é uma consequência importante e aquilo que na Católica, e faz parte da missão da Católica, que é esta perspectiva do humanismo cristão, não é? Perceber, e aqui vou percebendo isso, que é o conhecimento está ao serviço da minha felicidade, do meu projeto de vida pessoal, mas a minha felicidade não se consegue sem a felicidade do outro. E estas grandes crises que vivemos agora, quer seja desta pandemia que já dura alguns anos, como esta guerra na Ucrânia, se tem muitas coisas de más, tem esta coisa positiva de nos fazer ver, de nos lembrar que a minha felicidade não se consegue sem a felicidade do outro.
Pronto, e por isso acho que isso é diferenciador na Católica, não é? Esta responsabilidade social da perspectiva da comunidade. E entre parênteses destaco um projeto muito rápido de voluntariado que a Católica está a desenvolver agora, se chama Ser Capaz, e que tem a ver em trazer aos bairros mais desfavorecidos, à comunidade mais desfavorecida, também um bocadinho desta igualdade social, desta responsabilidade social da Católica. Muito bem. Muito rapidamente, passava também ao porquê de estar a estudar teologia, ou seja, eu vou parar a teologia um bocadinho indiretamente. Na altura estava a fazer um discernimento e entrei no seminário para ser padre diocesano, e por isso não fui eu propriamente que escolhi o curso de teologia, fazia parte da formação. Não é? Entretanto, saí há pouco tempo do seminário e decidi continuar o curso de teologia, ou seja, percebi que o meu caminho não passava por ser padre diocesano, mas ainda assim colocou-se a questão de continuar o curso. E eu já tinha uma licenciatura antes, já tinha estudado ciências farmacêuticas, portanto sempre estudei na área das ciências exatas, da matemática, biologia, químicas, e aqui fui descobrindo uma certa paixão pela teologia, e então decidi continuar o curso e estou no 4º ano. E porquê isto? Porque de facto percebi que aqui no curso de teologia é um curso onde se debatem as grandes questões da existência humana, ou seja, neste curso buscamos respostas para as grandes perguntas que estão no coração do homem, que é o homem, qual é que é o sentido da nossa existência, existe uma finalidade, quer dizer, nós vimos a este mundo com alguma razão, com algum propósito, ou o que é que nos faz realmente feliz. E estas que vou percebendo aqui no curso de teologia, que não é um curso que não é dos cursos que têm mais saída na Católica, embora possa ser mais decisivo para a nossa felicidade. Mas é dos mais antigos. É dos mais antigos e está na fundação, não é? Exatamente. Hoje em dia não está muito na moda. Mas ainda bem que temos aqui o Duarte a dar este belíssimo testemunho. De facto, uma pessoa pode começar num percurso e depois acrescentar isso à vida, e está também aqui em aberto para quem às vezes possa não ter pensado nisso e agora fez alguma luz, quem sabe. Muito obrigada aos 4 também, obrigada a todos os que estiveram a assistir-nos ao longo deste dia. As vossas perguntas não vão ficar sem resposta, relembro as que foram colocadas ao longo de todo este dia. Muito obrigada, é de facto um gosto estar mais um ano aqui neste Open Day do Talento para o Futuro da Universidade Católica Portuguesa, na qual eu estive já há uns anos, não vale a pena fazer contas, agora também não vamos por aí, e que de facto fez parte da minha formação pessoal, profissional, a quem devo muito, foi uma família e sempre enche-me de orgulho perceber que continua a ser e que esses valores continuam a ser válidos nos dias de hoje. Muito obrigada a todos, tenho que ir, tal como a senhora reitora teve que sair para ir dar uma aula, eu tenho que ir sair para fazer rádio, portanto ficam convidados a ligarem na RFM daqui a bocadinho, porque o Wi-Fi está quase a começar, eu já vou chegar um bocadinho tarde, mas eu espero por vocês lá, tá bom? Muito obrigada, até à próxima, felicidades e escolham também muito com o coração e que o vosso coração seja católica.